Olá, muito boa noite mais uma vez a todos e todas que se ligam conosco em mais uma transmissão da Associação Espírita Caminho da Luz de Cássia, Minas Gerais. Que alegria estarmos juntos, que Jesus nos abençoe a todos, que formemos desde já essa nossa grande família de corações. Para você que está assistindo ao vivo nessa segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020, prazer tê-lo aqui. E para você que vai assistir também nos próximos dias, a qualquer momento, a qualquer horário, sempre essa conexão será um lembrete para uma sintonia com o alto, para a busca daquelas faixas de amor aonde vibra todo o bem que emana do Cristo e que basta que a gente abra as portas da alma para que a gente esteja fazendo parte também dessa grande corrente do bem. Então, como sempre, começamos com prece, dirigindo o pensamento a Jesus, abrindo as portas do nosso coração e também dos nossos lares, dos nossos ambientes, em cada lugar em que estejamos agora, que possamos realmente sentir essa presença viva do Cristo entre nós, nos abençoando, abrindo o nosso raciocínio, a nossa sensibilidade, para que a gente acolha com muito carinho a semente do Evangelho desta noite. Que Jesus nos abençoe, que a sua paz esteja entre nós, e em seu nome começamos mais uma noite muito especial para todos nós. Que assim seja. Desde já a gente vai dando boa noite aos amigos e amigas de casa, começando hoje aí com a Sandra Arantes, com a Nívia e tantos outros amigos e amigas tão queridos que ao longo da transmissão a gente vai citando aqui. Muito obrigado por estarem com a gente. E para começar, eu quero chamar o Zé Carlos para continuar nesse clima de prece, esse clima de preparação, de energias boas, para que ele cante para a gente e traga também a música, também como prece para nós. Zé Carlos, boa noite, seja bem-vindo, viu? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Fique à vontade, cante para a gente. Ok. Quando chego a entardecer, lá pras bandas do sertão, uma lágrima desliza em forma de inspiração. Quando chego a entardecer, lá pras bandas do sertão, uma lágrima desliza por dentro do coração, saltando fora do peito em forma de inspiração. Desce a noite sobre o mundo, estende o seu denso véu, a dedilhar a viola, cantando de del em del. Sou mendigo da esperança, batendo as portas do céu. Peço a Deus que me proteja, que me dê paz e alegria. Quero ver o sol nascer, acendendo a luz do dia, e fazer esta tristeza a mais linda melodia. Amigos, não nos queixemos dos espinhos sob o pé. Toda prova que nos vem nos magoa e fere até. É lição maravilhosa, cartilha de amor e fé. A morte não é o fim da jornada empreendida. Despertamos outro mundo de beleza indefinida, para então continuar crescendo de vida em vida. Peço a Deus que me proteja, que me dê paz e alegria. Quero ver o sol nascer, acendendo a luz do dia, e fazer esta tristeza a mais linda melodia. Amigos, não nos queixemos dos espinhos sob o pé. Toda prova que nos vem nos magoa e fere até.
é lição maravilhosa, cartilha de amor e fé. A morte não é o fim da jornada empreendida. Despertamos no mundo de beleza indefinida, para então continuar crescendo de vida em vida. Todo anseio da crença calma as dores. Toda prece é uma luz para quem chora. A oração é o caminho cor de aurora, para o sonho dos pobres pecadores. Ó coração que a lágrima devora, vinde através dos rudes amargores, cantar na luz dos grandes esplendores, vossa iluminação de cada hora. Vinde rememorar o espaço infinito, neste lar de Jesus, de doce e lindo, as desventuras para bendizê-la. Feliz o coração sereno e forte, que triunfa da lágrima e da morte, palpitando na espera das estrelas. Vinde rememorar o espaço infinito, neste lar de Jesus, de doce e lindo, as desventuras para bendizê-la. Feliz o coração sereno e forte, que triunfa da lágrima e da morte, palpitando na espera das estrelas. Essa foi, então, a participação do Zé Carlos. Aí você continua com a gente, Zé, para você cantar mais no final, tá bom? Até daqui a pouco. Ok. Tá joia. Então, minha gente, como foi divulgado, né, hoje a nossa palestra tem como tema esperança e gratidão, e o nosso orador é o nosso companheiro João Camilo, qual eu já vou chamar aqui para falar para a gente, então. Camilo, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que nos acompanham. Como a gente costuma dizer, né, sempre uma alegria a gente estar junto, né, tá trocando as nossas experiências, aprendendo com a doutrina espírita, para que os nossos dias possam ser cada dia mais felizes, mais promissores. Que bom. Então, vamos começar, né? O tema é muito oportuno e te passamos então a palavra, Camilo. Fique à vontade e vocês aí de casa podem interagir, se quiserem mandar suas mensagens ao longo do estudo, a gente vai estar por aqui. Um abraço, Camilo, fique à vontade. Obrigado. Então, mais uma vez, boa noite, né? A nossa alegria é grande de a gente poder estar junto de novo, trocando, como eu disse, esses conhecimentos, essas experiências que a doutrina espírita nos apresenta. O momento era difícil. Pedro se encontrava pensativo, lembrando da sua trajetória de sucesso profissional, que começava como tantos outros, né, com entusiasmo, com coragem, além da habilidade que ele dispunha para o comércio. Depois de algum tempo de trabalho, de esforço, de dedicação, ele tinha a sua loja consolidada naquela cidade do interior e, com o seu pendor para o comércio, né, ele cada vez crescia mais.
a sua habilidade propiciava, então, para ele essa condição de uma estabilidade financeira, para que ele pudesse, através disso, através dessa sua situação, poder dar um andamento bom à sua vida, poder ter mais conforto, mais tranquilidade. Mas chega um momento em que as coisas pedem um pouco mais, a vida às vezes chama por novas situações, e Pedro, então, resolveu ampliar o seu negócio, resolveu criar uma nova filial dentro da sua cidade, colocou alguns empregados, algumas pessoas de confiança para tomar conta, o crescimento continuou, ele se expandiu, criou uma filial numa cidade vizinha e continuava dessa forma, buscando, através do seu trabalho, o crescimento ainda maior. Mas a vida dá voltas e, num determinado momento, as coisas começaram a se complicar. Os negócios ficaram nas mãos de pessoas que não tinham o mesmo pendor seu, a mesma capacidade de estar lidando com aquela situação, e as filiais foram, de uma certa forma, criando problemas financeiros, ele foi tendo perdas, foi entrando numa situação financeira difícil, até chegar no momento em que ele se via diante de uma situação que ele achava que era insustentável. Ele já pensava numa falência, já pensava em acabar com o seu negócio, e naquele momento ele buscava, então, alguma inspiração, alguma ideia para que pudesse promover alguma mudança na sua vida e sair daquela situação. Mas o momento de desesperança, de dificuldade era grande. E ele, naquele momento, então, estava se entregando um pouco ao desânimo, ao desespero, e não sabia o que fazer diante daquela situação. Isso acontece muitas vezes na vida da gente. Nós, muitas vezes, nos colocamos em situações complicadas, difíceis, onde às vezes a gente não consegue encontrar soluções para os problemas da gente, parece que tudo se obscurece, as situações se tornam sem remédio. E eu trouxe para que a gente medite um pouco nessa questão, parando um pouquinho a história nesse momento, uma lição do Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, que tem o título Na Senda Escabrosa. E eu vou ler um pequeno trecho dela para mostrar como estava o momento de Pedro naquele instante. Diz assim o texto do Emmanuel: há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. Então, assim, era o que Pedro sentia naquele momento. As dificuldades levaram a um momento de desesperança, de exaustão das suas energias. A situação parecia inevitável para decadência total, para o problema não ter remédio. Mas, da mesma forma que o Emmanuel apresenta essa citação, esse momento, que muitas vezes é o momento de todos nós, existem outros momentos, né? Existem outras colocações que vêm trazer para nós algumas lições que podem nos ajudar a sair dessa situação. Num outro trecho chamado com o título de Esperança, o Emmanuel detalha algumas situações da vida e algumas formas que a gente tem de lidar com isso. Então, nós vamos tentar refletir em cima delas, né, trocar ideias a respeito disso, para que isso, às vezes, possa nos ajudar também nos momentos de dificuldade. O texto é Esperança, e ele diz assim: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum, né? Então, a gente pode dizer que a esperança é uma irmã da fé. Através da esperança, através do exercício de termos esperança, ainda que ela não seja tão intensa em determinados momentos, é ela que vai nos estimular pouco a pouco, através dos resultados positivos que a vida nos apresentar,
para que a gente fortaleça a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza de que Deus não nos desampara, que Deus coloca nas nossas vidas, no momento exato, a solução para as dificuldades que se apresentam. E continua o texto. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Então, muito mais do que ter esperança, às vezes é importante que a gente espalhe também essa esperança. Muitas vezes nós não acreditamos naquele conselho que às vezes a gente dá para alguém que está em situação difícil, mas a gente tem que buscar espalhar essa esperança, encontrar nas situações da vida algo que possa levar à condição das pessoas encontrarem dentro de si a força para saírem daquelas situações difíceis, né? Então, ao lado de ter esperança, é importante também que a gente transmita essa esperança às outras pessoas que também necessitam em momentos variados. E continua o texto. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto, e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Então, de uma certa forma, a esperança em determinado momento modifica o nosso olhar para as situações. Ter esperança é tentar enxergar os acontecimentos de uma forma diferente. Muitas vezes a prece, a oração, o retiro vai nos ajudar a refletir e a buscar soluções para as dificuldades que a gente atravessa, né? E isso vai modificar, em um determinado momento, a nossa maneira de olhar as situações. Então, às vezes, vai se tornar mais fácil que a gente entenda o significado daquele problema e possa, então, encontrar soluções, encontrar caminhos que possam nos levar a sair daquela situação difícil, né? E continua. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro, né? Eu achei essas colocações, como sempre, né, que o Emmanuel faz, muito bonitas, ele fazendo essa colocação das situações da vida e da natureza, né, dizendo que após a noite vem o dia, né? Então, dentro desse contexto do sofrimento, da dificuldade, do problema, a gente tem que entender também que depois da noite dos problemas virá o dia que irá clarear um pouco mais a nossa vida, que irá nos mostrar os caminhos a seguir e a superar aquela dificuldade, né? Ele mostra a flor, então, como sendo a promessa do fruto, né? Então, tudo na vida tem um momento que às vezes é um momento de mais trabalho, de mais dificuldade, de mais busca, de mais vencermos os obstáculos para chegarmos lá na frente e colhermos o fruto do nosso esforço, da nossa confiança, da nossa dedicação nos momentos que se apresentem difíceis. E ele dá o exemplo do verme, né? A gente considerando o verme como um ser inferior e que aparentemente não tem a sua utilidade na vida, né? Mas a gente sabe dentro da doutrina espírita que todas as situações dos reinos animal, vegetal, mineral estão dentro de uma evolução programada por Deus, e algumas citações colocam, né, que o verme irá evoluir e um dia irá se colocar dentro de outras condições do reino animal, vai chegar ao reino hominal. Isso levará tempo, muitos séculos, para que isso aconteça. E a gente pode comparar isso com a distância que nós temos que percorrer a partir de agora para a nossa angelitude, né? Nós estamos num caminho onde a gente começou lá atrás, veio através de várias experiências, de várias encarnações. Estamos chegando agora numa situação que também demanda uma continuidade de esforço, de aprendizado, para que a gente continue caminhando no rumo da angelitude, né, que é o caminho que está preparado para todos nós, né, à medida que a gente conseguir evoluir e chegar até esse ponto.
Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Então, a esperança está contida dentro de muitos ensinamentos trazidos por Jesus, né? Como o texto diz, Jesus conhece a nossa natureza íntima, a nossa condição espiritual, nosso estágio evolutivo, e sabe que a grande maioria de nós ainda vai errar, ainda vai tropeçar, ainda vai ter que se levantar dessas quedas para poder continuar o caminho, aprendendo, crescendo, evoluindo. E nas mensagens de Jesus, a gente vê embutido, muitas delas, essa esperança, né? essa alusão a que a gente entenda que as dificuldades são necessárias, às vezes oportunas, mas que elas vão nos levar, num determinado momento, a uma condição melhor. Né? Nas bem-aventuranças, Jesus colocava que a gente será consolado quando chorar, né? Quando os que choram serão consolados. Então, em muitos momentos da vida, nós vamos estar nessa condição, de estarmos em sofrimento, mas o consolo virá no tempo certo, desde que a gente se esforce, que a gente procure, que a gente entenda que a nossa busca tem que ser para que as situações se resolvam. Jesus dizia ainda dentro das bem-aventuranças que quem tem fome e sede de justiça seria saciado, né? E essa fome e sede de justiça, muitas vezes, na nossa visão estreita, ela se faz deficitária, né? Às vezes a fome nossa e a nossa sede de justiça, às vezes não está calcada na justiça real, mas com o tempo a gente vai aprendendo que essa justiça está colocada dentro de nós, da nossa própria consciência, e através dos acertos, dos erros, do aprendizado entre o bem e o mal, a gente vai desenvolver essa capacidade de saciar essa fome e essa sede que a gente tem de justiça. Bem-aventurados serão os perseguidos por causa da justiça também, porque que é também mais uma citação onde Jesus dá um amparo, né, dá uma visão de futuro para que a gente entenda que muitas situações difíceis lá na frente vão encontrar a solução devida. Jesus dizia em outras oportunidades que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, o sal da terra como algo que tempera, né, que dá sabor, que dá vida ao alimento, a luz do mundo como algo que clareia, que faz com que a gente, através das conquistas espirituais que a gente tem, a gente poder expandir isso, iluminar o caminho nosso e das pessoas à nossa volta, mas muitas vezes a gente não se sente nessa situação, né? A gente não se sente o sal, o tempero das coisas, das situações, das nossas convivências, das nossas relações, nem nos sentimos à luz do mundo com capacidade para ajudar as pessoas à nossa volta, para ter uma palavra de consolo, para receber da maneira que precisamos as situações difíceis que se apresentam para nós, né? Mas o caminho vai nos levar a isso, né? Jesus afirmou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, então, num determinado momento, nós vamos nos sentir assim, com, com uma qualidade que nos propicia a possibilidade de nos sentirmos assim, né? Uma qualidade, uma evolução espiritual. Em outro momento, Jesus diz que nós não nos devemos inquietar pelo dia de amanhã, né? Que a cada dia cabe o seu mal e também tudo aquilo que o dia traz para nós de oportunidades. Então, muitas vezes a gente se inquieta pelas situações, a gente quer solucionar problemas que não estão nas nossas mãos agora, no momento, né? Às vezes tem coisas que demandam tempo, que precisam de um determinado tempo para que a gente resolva, né? E às vezes a gente quer resolver agora, a gente quer que os problemas de amanhã, situações que ainda vão se apresentar, né? A gente vai adiantando os problemas e situações, mas a gente devia se preocupar, como diz Jesus, com os dias de hoje, com a esperança de que a cada momento que as coisas se apresentarem, nós vamos ter condições de enfrentá-las, de solucioná-las, de buscar o melhor a fazer diante delas, né? Continua o texto. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim, né? Então, às vezes, o que nos tira a esperança é o peso que muitas vezes a gente carrega das faltas que a gente comete, né? Como eu disse um pouco ali atrás. Às vezes, a gente se coloca numa condição ainda de
tanta inferioridade, de não conseguir enxergar em nós o potencial que a gente tem, de não conseguir lidar com as qualidades que a gente já desenvolveu. A gente muitas vezes se apega a essas faltas que a gente comete, aos erros que aconteceram diante da vida da gente, e esse peso, muitas vezes, é que tira a nossa esperança, né? Muitas pessoas se colocam numa situação de sofrimento porque acham que Deus não quer mais nada comigo, não, porque eu já errei demais, eu já fiz muita coisa errada, então eu não tenho condição de me colocar nessa situação, né, de ter esperança, porque eu mesmo atrapalhei o meu caminho. E, na verdade, não é assim, né? Jesus está nos esperando sempre, com a mesma paciência de sempre, né? E o irmão até citou o trechinho de Jesus, né? Vinde a mim. Então, em várias situações, nós vamos nos entregar a Jesus, vamos ir até Ele para buscar nele essa fortaleza, essa condição que nos ajude a sair das situações difíceis, né? Então, ir a Jesus é ir ao encontro dos seus ensinamentos, ao encontro daquilo que ele espera de reação em nós nas situações que Deus colocou nos nossos caminhos. E conclui o texto: levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, ele termina o texto assim, né? E só para concluir essa ideia, tem um outro trechinho que está no livro Fonte Viva, que ele conclui dizendo assim, ó, que eu acho que dá para fechar essa ideia, né, de como deve ser a nossa atitude de esperança diante das coisas. Ele fala assim, ó, ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Então, muitas vezes, a solução dos nossos problemas está em nós sairmos dele e, de alguma forma, cumprir a nossa função na vida, na relação com os nossos semelhantes, levando, né, como diz o texto, pensamentos de bondade, sorrisos, boas palavras. Então, isso a gente sempre tem condição de fazer, independente dos problemas que a gente esteja vivenciando. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. Então, tristeza é natural na vida da gente, né? Lamentação não é apropriado, mas em muitos momentos a gente lamenta muitas situações, muitas dificuldades, mas isso não pode se tornar uma rotina na vida da gente, né? Porque, igual ele falou, é ferrugem nas engrenagens da alma, senão a nossa alma se acostuma com esse modo de viver, de lamentar, de sofrer, de se entregar ao sofrimento e à tristeza, e a gente não consegue sair daquilo, né? É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo, né? Então, que a gente deve acordar o coração. O que quer dizer isso? A gente procurar dentro de nós os sentimentos que nos fortaleçam, a esperança que possa estar dentro de nós, a força que todos nós temos dentro de nós, que em alguns momentos estão apagadas pelas situações difíceis, né? Então, essa busca por essa força que está relacionada aos nossos sentimentos, ao nosso coração, deve ser buscada dentro de nós para nos favorecer nesses momentos de dificuldade. A experiência é o que é, nossos companheiros são o que são. O que muitas vezes atrapalha a gente a lidar com as situações é pensar que a experiência teria que ser diferente, que ela não é apropriada à minha necessidade ou ao meu momento, ou que ela é indevida para mim, que os companheiros que convivem comigo não são aquilo que eu queria que eles fossem, né? A minha esposa, o meu marido, o meu filho. Sempre a gente quer que as pessoas se adequem ao nosso modo de vê-los e de ver a vida, né? E a gente tem que entender que a experiência é como ela se apresenta como ela tem que se apresentar, e que as pessoas que convivem conosco também são o que são. Dão o seu melhor, muitas vezes não são o que a gente espera, não é o que a gente espera, mas eles fazem muitas vezes o melhor que podem no convívio com a gente. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. Então, nenhum de nós está deserdado de oportunidades. Por mais que pareça que as oportunidades não existem, que as situações não irão se resolver, elas têm uma solução, elas têm um caminho. Deus sempre coloca no nosso caminho
o auxílio, a ajuda necessária no momento certo. Muitas vezes parece que essa ajuda chega tarde ou ela demora demais a chegar, o que faz com que a gente desanime ainda mais, mas ela vai acontecer, desde que a gente esteja propício para isso, que a gente abra o nosso coração, que a gente abra o nosso sentimento, que a gente busque, da nossa parte, fazer o melhor de nós para que a gente encontre a solução desse problema. E Pedro, então, estava nessa situação, né? Depois de refletir nesse sentido, é claro que ele buscou algumas soluções para a sua vida. Buscou, então, dentro do seu pensamento, retornar à situação anterior. Ele iria fechar as lojas as filiais e iria se dedicar agora à primeira loja que trouxe tanta prosperidade material para a sua vida. Mas como fazer isso, né? Seria uma tarefa muito mais árdua, porque pelos problemas, pelas dívidas que acumularam, pela perda que ele teve com relação às empresas que forneciam as coisas para sua loja, ele não tinha mais crédito com essas firmas. Mas tinha entre algumas pessoas uma pessoa que se tornou seu amigo. João era um vendedor que há muitos anos oferecia e vendia os seus produtos para ele, né? E criaram uma amizade dentro de um clima de irmandade, podemos dizer assim. E João, naquele momento, sabendo da sua situação e sabendo da sua proposta de tentar se levantar daquela queda financeira, ofereceu-se para ajudar. E ofereceu de uma forma que não causasse tantos transtornos para Pedro. Ele tinha condição de, através da sua influência dentro das suas firmas, de adquirir algum material que ele pudesse oferecer para o Pedro retornar às suas vendas, começar de novo, com a proposta de que ele o pagasse quando pudesse. Então, ele não tinha um prazo, uma previsão de ter que quitar as suas dívidas, porque ele estava num momento muito difícil. E a vida seguiu o seu caminho, ele aos poucos foi se refazendo, aos poucos foi se estabilizando novamente, até chegar a um período que, com base no seu tino comercial, na sua capacidade, ele estava restabelecido, né? Ele pagou aos poucos ao seu amigo João, na medida que ele podia, sempre que João visitava para oferecer novas mercadorias e receber, ele recebia o que podia, quando não tinha nada, ele também não recebia, e assim a vida transcorreu até que ele voltasse à normalidade e se encontrasse de novo na situação de estabilidade, né? E também na situação onde ele já pudesse ter quitado a sua dívida com aquele amigo que também, que em tão oportuno momento se apresentou na vida dele, né? E que são aqueles momentos em que, se a gente parar para olhar, a gente vê que é a mão de Deus encaminhando as nossas vidas através do auxílio dos irmãos que ele coloca no nosso caminho, né? Tem uma frase no livro Fonte Viva, do Emmanuel, eu trouxe várias frases para que a gente reflita nelas, eu acho que essas frases engrandecem muito o entendimento da gente. Um trecho muito bonito, o Emmanuel fala assim: felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Então, é muito importante a gente espalhar a esperança para as pessoas, mas mais do que isso, né, a gente atuar como seguidores de Jesus, né? Mesmo que a gente precise suar, mesmo que a gente precise se esforçar, mesmo que a gente precise de resignação, que a gente precise de um esforço maior do que o que a gente está acostumado a fazer, a gente tem que buscar auxiliar as pessoas, buscar levar esperança, não só através da palavra, mas através das atitudes que a gente tem a condição de realizar em favor das pessoas, né? Então, a gente entende dentro disso que Deus está sempre nos cercando de bênçãos, de oportunidades. No momento certo, Ele traz a condição que nos ajude a solucionar o problema, a conseguir, através do exercício da esperança, encontrar a solução para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. Tem uma historinha no livro A Vida Escreve, que é a psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, em parceria. O Valdo Vieira é um parceiro que o Chico teve no começo lá do seu trabalho mediúnico, que alguns livros eles psicografaram em conjunto, né? Cada um psicografava um capítulo. Nesse, a metade primeira é do Valdo Vieira, a outra metade é do Chico,
e o espírito é o Hilário Silva. Então, é um livrinho que tem várias historinhas corriqueiras da vida, que trazem um ensinamento, trazem determinados conceitos. E essa historinha, que é da psicografia do Valdo Vieira, diz que havia um senhor, né, que estava numa situação de dificuldade. Avelino, né, tentaram pagar, naquela época, né, era cruzeiros, né, ele tinha que quitar uma dívida de 500 cruzeiros, e chegaram ao momento de desespero, porque ele não conseguiu solucionar aquilo, não conseguiu dinheiro, e aquela dívida, então, ia ser um problema muito sério, e ele, então, começou a alimentar o sentimento, o desejo de autoeliminação. Ele pensava que, através do suicídio, ele acabaria com o seu problema, e já tinha se resolvido a isso, tinha se resolvido a dar fim à própria vida para que não carregasse mais esse problema, como se o suicídio resolvesse, né? A gente que tem uma condição, que tem um conhecimento espiritual maior, né, dentro da doutrina espírita, sabe que o suicídio vai nos trazer transtornos ainda maiores, né? Porque como a gente é imortal, a gente vai levar o problema para o outro lado da vida, acumulado pela situação em que a gente provocou a própria morte, né? Deu fim à própria vida, então o problema vai estar ainda maior diante do outro plano da vida se a gente tomar essa atitude. E ele, buscando ainda assim um pouco de equilíbrio, de ajuda, foi convidado por um amigo e foi uma noite na casa espírita e recebeu uma mensagem de um espírito amigo, né, que se dirigiu a ele, entre outras palavras, dizendo para ele, finalizando a mensagem, dizendo: Deus esteja conosco. E ele, Deus esteja conosco como, né? Se Deus me deixou nessa situação, pensava ele, Deus não está comigo, né? E mal naquele momento conseguia acreditar que Deus pudesse ajudá-lo naquela situação. Foi embora mais tarde, num cruzamento, quando um ônibus passou e clareou o para-choque de um caminhão, lá estava escrito: Deus viaja conosco. E ele sorriu, né, meio desanimado. Todo motorista é engraçado, né? E chegou em casa e a esposa o esperava com uma carta de um amigo que havia endereçado para ele algumas palavras. E ele começou a ler a carta e o amigo começou assim: Deus esteja conosco hoje e sempre. E ele não quis ler o resto da carta. Falou: mas Deus de novo, todo mundo falando em Deus e Deus não está querendo me ajudar. Por que é Deus me perseguindo? Né? Sempre filosofia religiosa. Ele então se levantou, passou próximo ao Evangelho, ao Novo Testamento, que ficava próximo à mesa, e ele viu que estava aberto, que a esposa dele havia lido há pouco. Ele então, mais por curiosidade do que por vontade de encontrar soluções ali, leu o que estava escrito no texto, e no final do textozinho que leu estava escrito: o Deus de amor e de paz será convosco. Ele abandonou o livro meio desalentado, falou: Deus de novo, né? Deus esteja conosco. E sentou-se para escutar o final, já de madrugada, no rádio que ele costumava escutar, e o locutor já estava encerrando o programa, né, fazendo a sua prece, dizendo que Deus esteja conosco. E mais uma vez Deus chamando a atenção dele, mas ele estava resolvido, não tinha o que tirasse ele daquela resolução de dar fim à própria vida. Ele foi até a cozinha, já tinha preparado o corrosivo, né, o veneno que iria lhe tirar a vida, colocou no copo, e olhou para cima e viu uma pipa meio rasgada do filho que estava pendurado em cima do armário, lembrou do filho e falou: eu vou lá no quarto dar um último adeus, né, para ele, vou ver ele pela última vez. E chegou lá no quarto, se ajoelhou para se aproximar um pouco do filho que já dormia e fez um barulho na cama e o menino acordou abruptamente, esbarrou no seu braço e derrubou aquele copo que caiu no chão, quebrou e derramou todo o líquido. E o filho, emocionado, falou: nossa, papai, eu estava te esperando. Hoje, na aula, eu escrevi sem errar o primeiro ditado que a professora me deu. Olha para o senhor ver, confiemos em Deus, estava escrito. E aquilo para ele foi a gota d'água, né? Naquele momento. Ele, então, agora chorava, ria, abraçou seu menino, né? E pensou: já que Deus me perseguiu durante todo o dia, me cercou por toda parte, ele vai me ajudar a sair dessa situação, né? E o que ele pôde fazer naquele momento foi agradecer a Deus por não tê-lo deixado provocar algo que seria muito pior na vida dele, né? Então Deus nos cerca de todas as formas. Às vezes a gente não percebe. Às vezes a nossa esperança está meio enfraquecida, ou a gente colocou ela de lado e a gente não consegue perceber quando as dificuldades estão muito intensas e a gente
não vê soluções, mas a gente tem que saber que Deus está ali. Ele não vem diretamente colocar a sua mão na vida da gente. Ele vai atender a gente, né, como tem uma citação do Emmanuel que fala também, né, que Deus atende as criaturas por intermédio das criaturas, né? Então, nós é que vamos nos ajudar nas situações difíceis. Então, muitas vezes nós vamos estar em situação difícil e vai chegar alguém que nos ajuda. Em outras situações, nós vamos nos sentir inspirados a procurar alguém e aquela pessoa, às vezes, está em situação de dificuldade e só a nossa presença, o nosso ombro amigo, a nossa conversa vai ajudá-lo. Então, esse intercâmbio que a gente tem de auxílio entre nós na vida acontece naturalmente, muitas vezes espontaneamente, né? E a gente, às vezes, não percebe. Deus está colocando, né, dessa forma a sua mão, não diretamente, mas através de cada um de nós, uns na vida dos outros. João, num determinado momento da sua vida, já se apresentava, já tinha mais de 70 anos, e ele, nos exames corriqueiros que fazia, o médico deu-lhe a notícia que trouxe para toda a família um pouco de apreensão, de sofrimento, de antever, às vezes, algo mais complicado na sua vida, que ele estava com um problema cardíaco, ele que já havia sofrido um infarto alguns anos atrás, agora necessitava de uma cirurgia do coração. E nessa situação, né, quem passa por isso sabe, né, não só a pessoa, mas a família, muitas vezes fica naquela angústia, já antevendo, que às vezes, na forma com que a gente olha as coisas e acha que não vai dar nada certo, então vai chegar o momento da separação, né? Então, às vezes, a gente oscila entre a dúvida do resultado e se tudo vai dar bem, se dar bem, né? Então, a esperança e a desesperança vivem lado a lado nesses momentos, nessas situações. João, então, buscou encaminhar a sua vida, buscou os recursos no médico, o médico encaminhou a sua situação e foi marcada uma cirurgia para ele numa cidade vizinha, e ele para lá se dirigiu para fazer essa cirurgia, e junto com a esposa, com os filhos, né, com a bondade de Deus, a cirurgia transcorreu normalmente. O médico trouxe a notícia depois da intervenção de que tudo havia corrido bem, havia acontecido de forma positiva, e a família, então, naquele momento, deixou ele aos cuidados dos médicos e se dirigiram para o local onde eles haviam de se hospedar, que era um apartamentozinho que ficava no andar superior de uma loja. Aquele apartamento pertencia a Pedro. Pedro, que havia sido beneficiado por João naquele momento de dificuldade financeira, agora, com a gratidão que é peculiar das boas almas, como ele não podia oferecer o seu coração para que o João continuasse vivendo, ele ofereceu o pouco do que ele tinha, né, a hospedagem para os familiares daquele que o havia ajudado. E a gente vê diante dessas situações que eu escolhi esse tema esperança e gratidão, que parece que às vezes não tem muita relação uns com os outros, porque a nossa esperança é a que vai nos mover, muitas vezes, às atitudes que são necessárias. E essas atitudes vão plantar resultados para nós lá na frente. E a vida vai ter a gratidão de nos trazer os benefícios quando a gente precisar, né? Tem uma frase do Emmanuel que diz: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então, por mais insignificante que seja o bem que a gente faz, por menos esforço que a gente demande no bem que a gente realize, esse bem, ele é nosso advogado em qualquer parte onde a gente precise. E ele vai se converter em benefício a nós mesmos, né, no momento necessário. Um outro trecho de uma colocação do Emmanuel, ele fala que o seguinte: recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Então, quando a gente entender essas três condições, nós vamos estar prontos, né, e propensos a estarmos sendo gratos à vida, né? Porque ajudar não é uma obrigação, não é um esforço que nos peça uma atitude de a gente estar saindo da nossa normalidade, né? Ajudar é uma honra, como ele coloca no texto. Quando a gente descobrir essa honra de ajudar, entender
que o auxílio beneficia nós próprios, né? A prerrogativa de entender. Então, quando a gente se propõe a entender melhor as situações, as pessoas, as condições que a gente vive, tudo que se apresenta à nossa frente, a gente está na condição de alguém que está agradecendo a Deus pelo que está acontecendo na vida da gente, independente daquele acontecimento ser bom ou ruim, ser simples ou complicado, ser feliz ou ser traumatizante, né? E a glória de servir, né? Todos nós temos essa glória de servir. E quando a gente descobre a grandeza, né? A glória que é servir, que é auxiliar, que é dar algo de nós, além dos compromissos que nos são devidos, né? Um esforço maior, uma atitude além do que a gente pode, isso beneficia muito mais a gente do que as pessoas a quem a gente beneficia. Quando a gente atua nesse sentido, a gente está entendendo, está de alguma forma sendo gratos a Deus pelas oportunidades que Ele coloca em nossas mãos. Então, tem mais um trechinho aqui só para eu concluir, que o Emmanuel coloca assim, ó: muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem nos ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Então, a nossa melhor forma de agradecer é fazer o bem. A gente não... É claro que é importante a gente, em nossas preces, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz, mas também por tudo aquilo que, muitas vezes, se apresenta para nós como dificuldade. A dificuldade, muitas vezes, é o que vai nos dar força, é que vai nos auxiliar a estarmos fortalecidos lá na frente, quando outras situações, às vezes, mais difíceis se apresentam. Então, aos poucos, nós vamos conquistando essa fortaleza através da confiança, através da esperança e através das atitudes no bem, que demonstram a nossa capacidade de gratidão com Deus. Então, muito mais, às vezes, do que agradecer com palavras, com uma prece, que também é importante, que a gente agradeça com atitudes, né? Que a gente faça o nosso melhor a cada dia, que a gente esteja pronto a entender que Deus espera de nós sempre um pouquinho mais do que aquilo que a gente acha que pode fazer. Então, o nosso esforço um pouquinho maior, a nossa atenção um pouquinho maior, a nossa paciência um pouquinho maior, com cada um dos que convivem conosco, são importantes para que a gente esteja agradecendo a Deus as bênçãos que Ele nos dá nas nossas vidas. E concluindo, assim, o que move a nossa vida é a esperança de que um dia todos nós aprenderemos o valor da gratidão. E que a gratidão seja o instrumento que nos mova a despertar a esperança em todos os corações. Então, que nós tenhamos sempre esperança, que nós sejamos sempre gratos e confiemos que Deus está presente em nossas vidas, fazendo sempre o melhor, auxiliando da melhor maneira, da maneira mais necessária ao nosso aprendizado naquele momento. Então, eu agradeço a atenção de vocês, pedindo a Deus sempre que nos abençoe e nos ampare. Bom, então assim a gente agradece ao Camilo pelo nosso estudo de hoje, né? Que a gente possa aproveitar muito bem, refletir, pensar sobre todos esses conceitos que se aplicam tanto ao dia a dia de todos nós. E vai chegando aquela hora, né, próxima do encerramento, em que a gente se lembra de que quando nós estamos lá na casa é a hora do passe, é a hora de renovar as energias. Então, qual o convite que a gente faz? Que você aí, onde estiver, possa também buscar essa conexão com o mais alto, possa buscar esse momento de renovação, esse momento de prece, esse momento de se conectar com essa fonte de todo bem, de toda luz, que é o nosso Mestre Jesus. E que a gente possa fazer isso ao som das músicas, que a gente vai convidar agora o Zé Carlos para cantar novamente para nós, que é aquela grande oportunidade, então, de buscar essa introspecção, né, de sentir dentro de nós essa presença tão forte, tão viva do amado Mestre Jesus. Obrigado, Senhor,
pela minha esperança, pela canção e pela flor, pelo universo e as estrelas, por ver o sol brilhar, iluminando o mundo e o luar. Obrigado, Senhor, por tudo o quanto me deste, por este amor que brilha em meu coração, por esse dom tão lindo que é cantar, pelas minhas amizades, por estes olhos que nas coisas simples tanta beleza vê, por estes lábios que estarão sempre em oração, por essa voz que cantará os seus louvores por toda a vida, por estes lábios que estarão sempre em oração, por essa voz que cantará os seus louvores por toda a vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado ao Zé Carlos, né, por essa participação, como sempre, trazendo muita paz, muitas bênçãos para nós através da canção. E a gente vai chegando ao encerramento, né, do nosso encontro de hoje. Inclusive, queria pedir desculpas, eu acho que talvez tenha entrado a câmera de forma irregular a hora que o Zé Carlos estava cantando, que a gente teve uma falha aqui na transmissão, mas que nos perdoe a interferência. E, Zé Carlos, muito obrigado. Vou chamar o Camilo para a gente se despedir juntos. Camilo, então, nós três, né, nos despedindo aí dos nossos queridos irmãos e irmãs. Boa noite, né, para vocês. Se quiser deixar aí a sua Boa mensagem noite. final. Obrigado por essa oportunidade. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado. E a todos, né, também em nome da nossa Associação Espírita Caminho da Luz, da nossa casa tão querida, sintam-se todos abraçados, né, com saudades de todos, que logo, logo a gente possa estar junto fisicamente, mas que no coração a gente jamais fique distante, né, estamos juntos. Até a próxima transmissão, que Jesus nos abençoe, até a semana que vem, né, no próximo domingo, quando a gente vai estar juntos, mais uma vez, se Deus quiser.